Fofinhos, agora há pouco eu estava comentando que a planta é incapaz de utilizar matéria orgânica que ela não tenha produzido. Que não adianta nada colocar açúcar no solo onde a planta está, que ela é incapaz de absorver. Ela é autótrofa, ela produz o próprio alimento e ela só é capaz de utilizar a matéria orgânica que ela mesma produziu. E alguém questiona, e as plantas carnívoras? Gente, plantas carnívoras são plantas adaptadas a solos pobres em sais minerais. A solos pobres, particularmente em NPK, nitratos, fosfatos e potássio, de maneira que, como elas estão super bem adaptadas a solos pobres em sais minerais, elas acabam obtendo esses sais minerais exatamente a partir de pequenos animais que elas capturam. Quando a gente fala, gente, lá em pequenos animais, ao contrário do que a imaginação popular coloca, não tem uma planta carnívora capaz de comer uma pessoa inteira, não existem plantas carnívoras desse jeito. De maneira geral, moçada, insetos, no máximo, pequenos animais vertebrados. Ou seja, pequenos anfíbios, pequenas aves e, olhe lá. E notem uma besteira, que quando a planta carnívora ela come uma mosca, ela não está interessada na glicose da mosca. Ela faz glicose, ela faz fotossíntese, ela está interessada nos sais minerais do corpo da mosca, porque ela vive em solos pobres em sais minerais. Ou seja, elas vão lá, sim, fazem fotossíntese, elas são, de maneira geral, autótrofas, obtendo, na maioria das vezes, apenas sais minerais dos insetos que elas capturam, dos animais que são capturados. A propósito, essas aqui são as plantas carnívoras mais comuns, que elas apenas estão interessadas nos elementos minerais, e o resultado, que elas são autótrofas fotossintetizantes. Gente, elas não são heterótrofas, Porque dizer que alguém é heterótrofo é dizer que, nesse caso, alguém vai utilizar a matéria orgânica do outro. E essas plantas carnívoras, elas fazem fotossíntese, elas obtêm apenas os sais minerais, NPK, dos insetos que elas capturam, elas não obtêm a matéria orgânica. Elas estão interessadas somente nos sais minerais. Normalmente, o que é que acontece? A maioria das plantas carnívoras, como, por exemplo, uma dionea da vida, ela vai lá, quando a mosca pousa, ela fecha as folhas, a mosca fica presa até morrer de sede, até morrer de fome. Aquela mosca morta é decomposta pelas bactérias decompositoras do meio, e quando você tem a decomposição, proteínas liberam nitratos, DNA libera fosfatos, e com isso a planta acaba absorvendo. De maneira muito parecida com o que acontece com os adubos orgânicos, Comentando que adubo orgânico, por exemplo, lá, estrume, humus, guano, não adianta a parte orgânica para a planta, Aquilo ali é decomposto pelas bactérias, e aí os sais minerais liberados é que a planta vai acabar utilizando. Muito parecido com o que acontece aqui nessa situação. Entretanto, existe lá algumas plantas carnívoras que elas brincam de maneira um pouquinho diferente nesse caso. Que elas, moçada, fazem fotossíntese, beleza. Mas, gente, elas também obtêm pequenas moléculas orgânicas a partir dos insetos que elas capturam. Quando a gente fala, moçada, em moléculas orgânicas pequenas, moléculas orgânicas simples, aminoácidos como fonte de nitrogênio, bases nitrogenadas como fonte de nitrogênio, e etc e tal, a partir lá dos animais que elas capturam. Nesse caso, gente, esse tipo de planta carnívora, ele vai fazer fotossíntese, ou seja, ele é capaz de produzir glicose por conta própria, mas essa aqui ela é mais esperta, Ela não dispensa a matéria orgânica lá do bichinho que ela capturou. De modo, moçada, que ela também pode absorver pequenas moléculas orgânicas simples, Ela já pode aproveitar glicose, ela aproveita aminoácidos, ela aproveita bases nitrogenadas. Claro que ela está interessada mesmo
é exatamente aminoácidos, bases nitrogenadas, porque tem um nitrogênio que ela não tem. Porque a glicose, ela obtém isso na fotossíntese, mas ela consegue, nesse caso, tanto obter, né, matéria orgânica na fotossíntese, como elas conseguem absorver pequenas moléculas orgânicas a partir lá dos animais que elas capturam. Nesse caso, essas plantas carnívoras, elas são chamadas de mixotróficas, né? Mixo, de misturado. Organismos que são mixotróficos são organismos que produzem matéria orgânica própria, ou seja, no que eles produzem matéria orgânica por conta própria, eles fazem fotossíntese, mas eles, moçada, também podem utilizar matéria orgânica que eles não produziram. Também podem utilizar matéria orgânica previamente presente no meio ambiente, né? Daí, tem aquelas plantas carnívoras que são autótrofas mesmo, que elas apenas vão utilizar os elementos minerais inorgânicos dos animais que elas capturam, e tem aquelas plantas carnívoras mixotróficas que elas fabricam matéria orgânica, mas também aproveitam moléculas orgânicas pequenas, simples, dos animais que elas capturam. Estava comentando, né, que plantas carnívoras adaptadas a solos pobres em sais minerais, basicamente NPK, e um exemplo de região onde você tem muita planta carnívora, gente, florestas tropicais. Nas aulas de ecologia, a gente conversa um pouco melhor com vocês, mas eu queria logo adiantar uma ideia, né? Que é o paradoxo das florestas tropicais. Florestas tropicais são os ambientes mais ricos do mundo em biodiversidade. Apesar de serem os ambientes mais ricos do mundo em biodiversidade, eles apresentam solos pobres. Porra, Landim, como é que tu tem uma biodiversidade do caralho, que nem lá na floresta amazônica, que nem lá na Mata Atlântica, se o solo ele é pobre? Na verdade, moçada, os solos desses caras são pobres devido a um detalhezinho. O que acontece é que eles são ambientes onde você tem alta umidade, onde você tem alta temperatura, e o resultado, com alta umidade, com alta temperatura, você vai ter uma grande quantidade de bactérias decompositoras. Uma vez que elas têm, as florestas tropicais, uma grande quantidade de bactérias decompositoras, essas bactérias decompositoras decompõem rapidamente as moléculas orgânicas. Uma folhinha caiu no chão. No que a folhinha caiu no chão, ô moçada, muito úmido, muito quente, o aumento de temperatura acelera a velocidade das reações químicas, as bactérias decompositoras bombam e pega aquela folhinha que cai no chão e rapidamente acaba decompondo as moléculas orgânicas em sais minerais, e esses sais minerais, eles são rapidamente absorvidos pelas raízes das plantas naquela região. Uma vez que os sais, eles são rapidamente, prontamente absorvidos pelas raízes das plantas. Ora, né, moçada? Tem muita planta na floresta tropical, lá na floresta amazônica, lá na Mata Atlântica. O resultado, no que os sais são rapidamente absorvidos pelas raízes das plantas, esses sais, eles acabam se acumulando nas plantas e não no solo. Eles se acumulam nas plantas e não no solo, e por isso que os solos, eles são pobres. Por isso, moçada, que a gente tem tanta planta carnívora, né, em ambiente de floresta tropical. Aliás, plantas carnívoras, elas são adaptadas a solos pobres, e o mais tradicional é exatamente em florestas tropicais, né? Opa, vou repetir, vocês querendo ou não. Apesar da riqueza, da exuberância da floresta amazônica, da Mata Atlântica, o solo, ele é pobre. É porque você tem alta umidade, você tem alta temperatura, facilita as bactérias decompositoras trabalharem, elas decompõem rapidamente as moléculas orgânicas. Uma folha que cai, um animal que morreu, é decomposto em sais, e como tem muita planta, os sais são rapidamente absorvidos pelas raízes das plantas, o que quer dizer que esses sais minerais,
eles se acumulam nas plantas e não no solo. No que eles se acumulam nas plantas e não no solo, o solo em si, ele acaba sendo um solo pobre. E aí muitas plantas acabam sendo plantas carnívoras, já que não tem os sais minerais no solo, elas obtêm os sais minerais dos animaizinhos que elas vão capturar.